Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre reprodução assistida. Você sabe o que é reprodução assistida e quais são as técnicas utilizadas? No nosso trabalho você irá aprender tudo isso. Fica de olho! A reprodução assistida nada mais é do que técnicas utilizadas por médicos especializados com o objetivo de viabilizar a gestação para aqueles casais que têm dificuldade de conceber uma criança. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 a 80 milhões de pessoas em todo o mundo podem sofrer de infertilidade. E no Brasil, cerca de 8 milhões de indivíduos podem ser inférteis. As técnicas da reprodução assistida são classificadas em homólogas e heterólogas. As homólogas são quando os gametas provêm de elementos do próprio casal. E as heterólogas, quando os gametas provêm de elementos de uma pessoa alheia ao casal. Dentro das técnicas de reprodução assistida, existem 5 classificações. São elas: coito programado, fertilização in vitro, inseminação artificial, injeção intracitoplasmática e doação de óvulos. Ficaram curiosos para entender um pouco mais sobre a reprodução assistida? Nos próximos vídeos falaremos um pouco mais sobre cada uma dessas técnicas, para quem é indicado, como ocorre e sobre os riscos da reprodução assistida. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre fertilização in vitro. A fertilização in vitro ocorre quando os óvulos da paciente são retirados dos ovários e são estimulados por hormônios. Esses óvulos, então, são fertilizados pelos espermatozoides e, em seguida, são acoplados num laboratório e, após alguns dias, eles são fertilizados dentro do útero da paciente. E aí, então, ocorre a fertilização. Agora, vamos falar um pouquinho sobre fertilização artificial. Você sabe o que é? A fertilização artificial é quando os espermatozoides são retirados daquele paciente e são introduzidos dentro do útero ou da trompa uterina daquela paciente. Esse procedimento é muito utilizado pela sua baixa complexidade e pela sua eficácia dentro dos pacientes que procuram esse método. E a relação sexual programada ou coito programado, você sabe o que é? O coito programado é quando a paciente recebe estímulos hormonais quando ela está perto do período de ovulação. E 36 horas após esse período, ela tem relações sexuais e esses hormônios vão ajudar essa paciente no momento da sua ovulação, para tentar fertilizar os óvulos. O que é doação de óvulo? A doação de óvulo torna possível o milagre da vida de mulheres que de outra forma não poderiam ter filhos. Como uma pessoa pode doar os óvulos? É espontânea vontade dela, né? Não pode ter dinheiro envolvido, no caso, que seria comércio, né? No caso do doador, ele liga na clínica e pergunta se a clínica recebe a doação, a clínica marca com a pessoa. Então, você marca a consulta, chegando lá, você preenche uma ficha, né, tudo certinho, concordando, né, com os termos, tudo da doação. Se tem alguma doença na família, né, é um questionário gigantesco, né, que tem que ser preenchido antes desse procedimento. Então, você pergunta, né, todas as dúvidas que você tem diretamente para o médico, com as dúvidas, né, que o doador tem no caso de estar doando os órgãos, sobre o sigilo. E então, sobre esse sigilo, normalmente os pais não contam para os filhos sobre esse procedimento. Como ela foi concebida. É raro os pais contarem para os filhos sobre esse procedimento. E o doador, ele não tem direito algum de saber sobre isso. Uma vez concordando, né, com todos os termos de doação. Então, nessa consulta, o médico pergunta se a doadora está realmente
né? E de espontânea vontade de fazer a doação e tudo. Eles perguntam, né, na clínica se você realmente está, porque são exames caros e que são pagos pela clínica, né? E então, concordando com todos esses termos, faz uma, uma transvaginal, né, após ser esclarecido tudo isso. E então, a pessoa faz, né, não é só uma transvaginal, ela faz vários exames, mais ou menos em 15 dias os resultados estão prontos. E então, depois de fazer esse procedimento todo, você começa a tomar as medicações para fazer a doações dos óvulos. E a injeção infracitoplasmática. Você sabe o que é? De gameta masculino ICSA. O procedimento, ele é muito parecido com o procedimento de laboratório. No caso, ele é indicado em casos específicos. No caso, ele não é superior à fertilização e é só indicado mesmo em caso específico. O procedimento, ele é muito parecido com a fertilização, exceto o procedimento de laboratório, que é feito com o espermatozoide, que ele é colocado dentro dos óvulos. Portanto, a mulher passa pelos mesmos métodos, pelas mesmas etapas das captura de capítulas de óvulos, no caso, e a transferência dos embriões. Então, quais são as indicações do ICS? Quais são as causas? As causas de infertilidade masculinas severas, né? Obstruída ou não obstrutiva, como uma vasectomia prévia, a oclusão inflamatória, a ausência de congita do ducto e determinado insuficiente testicular, né? Que leva à ausência dos espermatozoides na ejaculação. Procedimento do ICS. O ICS é um procedimento feito via laboratório. A primeira é a estimulação da produção dos gametas na mulher e no homem. E a etapa seguinte é a coleta para avaliá-los, né, no caso dos homens. A análise, ela tem um objetivo de certificar a presença de espermatozoides no sêmen, né? Bem como selecionar os mais capazes. Então, eu vou falar sobre o procedimento, como ele é realizado. Ele é realizado com uma agulha fina, com a ajuda de um microscópio. E quais são os riscos? Os riscos que os óvulos se rompam no processo é de aproximadamente 5%. Geralmente, 18 horas depois da injeção, o embriologista irá verificar se ocorreu ou não a fertilização. Então, entre 24 horas a 48 horas depois, é conferido se o embrião está se desenvolvendo e se ele se desenvolvendo. Esse é o chamado processo clivagem. E então, se tudo der certo, serão selecionados os melhores embriões para ser colocado na mulher. Da mesma forma que é feito, então, a fertilização in vitro. E chegou a hora de falarmos um pouco das principais complicações e riscos que a reprodução assistida pode causar tanto na mãe quanto no bebê. Um estudo realizado por cientistas franceses indica que o uso de técnicas de reprodução pode aumentar a probabilidade do bebê nascer com má formação.
Esse mesmo estudo indica que 4% dos bebês podem nascer com problemas cardíacos ou problemas no sistema urinário genital.